Olá, meus irmãos, é uma honra, é uma satisfação mais uma vez estar aqui no canal Jailson HMTV para juntos darmos continuidade à nossa pequena e humilde palestra que nós temos aqui toda quarta e todo domingo. Nós estamos colocando vídeo novo no nosso canal aqui e pedir para você que ainda não se inscreveu, que se inscreva para nos ajudar e dê o like, que é muito importante para nós, tá bom? E os irmãos que já é inscrito, é só compartilhar o nosso conteúdo para as outras pessoas para obter o conhecimento daquilo que Deus está fazendo no tempo do fim. Muito bem. Vamos para as escrituras. Livro do profeta Isaías, capítulo 29. Vamos ler duas escrituras. Vamos ler no livro de Isaías e depois vamos para o livro do Apocalipse. Isaías, capítulo 29, versículo 11 até o versículo 12 do livro do profeta Isaías, e diz assim a palavra de Deus: pelo que toda visão vos é como as palavras de um livro selado. Preste bem atenção à profecia do profeta Isaías. Pelo que toda visão vos é como as palavras de um livro selado. Veja que palavras aqui, irmão, está no plural. Plural, palavras. Por quê? Porque em cada era da igreja, Deus deu uma porção da palavra desse livro. Pelo que toda visão vos é como as palavras de um livro selado que se dá ao que sabe ler, dizendo: ora, lê isso. E ele dirá: não posso, porque está selado. E isso aconteceu com os mensageiros das eras. Verso 12. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: ora, lê isso. E ele dirá: não sei ler. Amém? Agora, nós lemos Isaías, capítulo 29, versículo 11 e 12. Vamos para o livro do Apocalipse, capítulo 5, versículo 1 e 2. Livro do Apocalipse, capítulo 5, versículo 1 e 2. É as mesmas escrituras. As mesmas escrituras. Apocalipse, capítulo 5, versículo 1 e 2. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando como grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Amém? E baseado, irmão, nessas escrituras do livro do profeta Isaías e do livro do Apocalipse, o nosso tema hoje da nossa palestra é: os selos, os 7 selos faz a diferença. Os 7 selos faz a diferença. Agora, eu queria começar com uma pergunta. E uma pergunta importante, irmão. E os pastores da mensagem já era para saber disso há muito tempo. Mas o que eu vejo é que tem pastores que tem 40 anos de ministério que ainda não sabe disso. O que é os selos? O que é os 7 selos? Essa é a pergunta importante que eu faço aqui. O que é os 7 selos? O que são os 7 selos? Irmão, cada pastor da mensagem era para saber disso. Mas nós temos notado, irmão, que a maioria, especialmente esses pastores dinossauros da mensagem, que nós temos na mensagem, que tem 40 anos de ministério, tem 30 anos de ministério, não sabe o que é isso. E quando eles vão pregar os selos, eles só pregam a parte natural, porque os 7 selos, irmão, tem 2 partes. De acordo com Apocalipse 5, verso 1, a Bíblia diz que o livro está selado por dentro e por fora. Então você veja que o selo tem 2 partes. Tem a parte natural e tem a parte essencial. E essa parte essencial, essa parte importante, vamos dizer assim, a parte espiritual, eles não vê isso. Alguns conseguem ver só a parte natural. Mas era para os pastores da mensagem, irmão. Pelo tempo de mensagem que temos no Brasil. Pelo tempo de ministério que esses homens têm. 30 anos, 40 anos de ministério, 50 anos de ministério. Pastores com 5, 6, 7, 10, 20 igrejas. Já era para saber o que eram os 7 selos.
Mas não sabem, a maioria não sabe, irmão. 90% dos pastores da mensagem não sabem o que na realidade é os 7 selos. Eles podem explicar para você, olha, os 7 selos, o cavalo branco é isso, o cavalo preto é isso, o cavalo amarelo é isso, o cavalo vermelho é isso, o 5º selo é isso, mas quando chega no 7º selo, joga lá para o futuro, lá para o ano 2030. Sabe por que eles jogam lá para o futuro? Porque eles não sabem o que é o 7 selo. Que eles soubessem a parte importante dos 7 selos, mas não sabe. E agora eles ignoram. Quando aparece alguém falando sobre isso, eles ignoram. E quando como eles não têm como combater, eles criticam aquela pessoa de todo tipo de coisa. É isso que acontece comigo e acontece com aqueles outros irmãos que tentam caminhar, tentam avançar na mensagem. O profeta diz, irmão, quando você não avança, você se apostata. E o que tem de pastor dessa mensagem apostata não é de brincadeira, quer dizer, desviado. Apostasia significa sair do caminho, se desviar. O que tem de pastores da mensagem desviado, apostata, não é brincadeira, pastores e pregadores. Aqui na minha região tem um irmão, um bom irmão. Ele é o pioneiro aqui na região onde eu moro, ele que trouxe a mensagem, mas se apostatou-se. Ele ficou como aquela... Ele tá mais pior do que a galinha, porque a galinha, ela cisca aqui, cisca ali, ele ficou parado. Não sai do batismo, não sai da ceia, não sai da trindade, não sai de mulher pregadora, só fica nisso. Estão apostatados, estão desviados. E estão dentro da igreja, dando dízimo, todo mês tem o seu dado no seu dízimo, mas estão desviados. Porque o profeta disse que quando você não avança, você se apostata. Leia a mensagem Marca da Besta de 1954, que ele ensina isso. Mas são pregadores, são pastores, mas estão totalmente apostatados, porque não avançaram na mensagem. Então, pelo tempo de mensagem que nós temos no nosso país, esses pastores antigos, esses pastores dinossauros, já era para saber o que é os 7 selos. Irmão, porque os 7 selos faz a diferença. Irmão, que os 7 selos não fossem revelados no tempo do 7º anjo, a mensagem do irmão Branda era igual à mensagem de qualquer outra igreja. É por isso que nós vemos aí, irmão. Quando você não recebe a revelação do selo, o que é que os pastores fazem? Eles voltam para o movimento pentecostalismo. Fala línguas estranhas. Nada contra. Mas isso já passou, irmão. Nós estamos no tempo da palavra da hora. Eu não sou contra línguas estranhas, não sou contra a cura, orar pelos doentes, não. Mas nós devemos dar ênfase à palavra da hora, à mensagem da hora. Isso que eles não fazem. Por quê? Porque eles não sabem o que é os 7 selos. Porque é que os 7 selos, irmão, não fosse revelado no tempo do profeta, a mensagem do irmão Brana seria a mesma mensagem como os demais, é a mesma coisa. Porque, irmão, o que faz a nós diferente dos demais? Muitos pastores vão dizer, não, o batismo, não, mas tem igreja por aí, irmão. Os menonitas, os pentecostais unidos, eles batizam como a Bíblia manda, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles não creem na Trindade, olha aí, eles não creem na Trindade. Eles têm a Santa Ceia com pão asmo e lava-pé. Não é só a igreja da mensagem que faz esses, que segue esses rudimentos, não. Outras igrejas fazem a mesma coisa, irmão. Então, olha aí. Que os 7 selos não fosse revelado no tempo do 7º anjo, a mensagem do profeta William Branham era igual a outras mensagens. E quem disse isso, quem está dizendo isso não sou eu, não. É o próprio profeta. Vamos ler. Vamos ler ele falando isso. Mensagem, pergunta e resposta número 4. Essa mensagem o profeta pregou no dia 30 de agosto de 1964, parágrafo 23. Veja o que é que o profeta diz. É ele que diz isso, não é eu que estou dizendo. Parágrafo 23. Agora, se realmente está desejando ir
algum lugar para permanecer com a palavra, aonde a nossa mensagem não é diferente. É a mesma que tem ouvido toda a sua vida, unicamente que algo mais for revelado nela. Então, esse algo mais, irmão, que foi revelado na mensagem do sétimo anjo, é que faz a diferença. Aí ele diz, essa mensagem é a mesma mensagem que pregou Lutero. A mesma mensagem que pregou, é a mesma que Wesley pregou. A mesma que pregou os pentecostais. Tá vendo, irmão? Somente alguma coisa foi acrescentada a ela. O que é isso? A revelação dos 7 selos. Então, irmão, os 7 selos faz a diferença. É por isso que a mensagem do sétimo anjo se tornou diferente das outras. Que não fosse a revelação dos selos, irmão, era a mesma coisa dos demais. Mas algo tinha de acontecer para fazer a mensagem diferente dos demais. Porque é essa mensagem, irmão, que foi acrescentada dentro da mensagem do sétimo anjo, que traria algo que nenhuma outra mensagem do Antazeno trouxe. O poder do rapto. O cumprimento cabal das escrituras. Que nenhuma mensagem, nenhum mensageiro, nem Paulo, nem Irineu, nem São Martinho, nem Colomba, nem Lutero, nem Wesley, nem William Branham na sua primeira e segunda puxada trouxe. Mas os 7 selos que trouxe isso, a totalidade. Irmão Branham chega até a dizer que o 7º selo introduz o milênio. E aí? Quer discutir? Discuta com o profeta. Então, se somente alguma coisa foi acrescentada a ela, o que é isso? A revelação dos 7 selos. O que deixaram aqueles reformadores ver, isso tem sido dado a conhecer nesse dia. E nesse dia não é no nosso dia, é no dia do profeta. Agora tem muitos pregadores da mensagem que dizem, tem uma linha aí de pregadores da mensagem que diz que os selos só vai ser revelado depois do arrebatamento. Onde está escrito isso na mensagem? Aí que tá. Mas o profeta diz aqui, ó, somente alguma coisa foi acrescentada a ela. O que é isso? A revelação dos selos. O que deixou aqueles reformadores ver? Isto tem sido dado a conhecer nesse dia. Naquele então, não podiam ser dadas a conhecer. Quer dizer, durante as eras não podia ser dada a conhecer. A mensagem pentecostal não poderia ser dada a conhecer nos dias de Lutero ou nos dias de Wesley. Tinha que esperar até a era pentecostal. Porém, a era pentecostal não é outra coisa senão um avanço. Avanço. Coisa que muitos pastores, muitos pregadores da mensagem não faz. Um avanço adicional da era luterana, tal como o amadurecimento do trigo ou qualquer outra coisa, assim também é a igreja. Tá vendo aí, irmão? Tá vendo aí que os 7 selos faz a diferença? É os 7 selos, irmão, que faz a diferença. É por isso que muitas igrejas da mensagem estão na condição que está, porque eles não conseguem ver a revelação dos selos no tempo do profeta e joga lá para o futuro, lá para frente, porque a maioria dos pastores da mensagem são futuristas. A maioria, 80% dos pastores da mensagem são futuristas. Tem pastores que já estão esperando a cidade descer. Uma cidade descer? Ela já desceu. O profeta declara que a cidade de Apocalipse 21 passou dois dias para ser construída. E aí? Vá para a escritura e vê o que isso significa. Mas a maioria dos pastores da mensagem, irmãos, são assim. Como a maioria dos irmãos não lê Bíblia, não se interessa em ler Bíblia, em ler mensagem, eles ficam com aquilo que os pastores fazem. E quando alguns pregadores leem as mensagens, irmão, eles lêem as mensagens cheias de tradição, cheia do que
lê a mensagem, aí lê um parágrafo da mensagem, aí pensa no que o pastor não sei de onde falou sobre esse assunto. Irmão, para você ler a mensagem, você tem que esvaziar sua mente. Lê a mensagem com a mente vazia, para você encher da revelação. Esse é o problema que nós temos dentro da mensagem. Mas a gente fala, irmão, e o povo acha que nós estamos... Não estou aqui para criticar ninguém. Eu não estou aqui falando contra a vida pessoal de ninguém. Isso aqui é uma questão doutrinária. Eu estou aqui para te ajudar, meu irmão, minha irmã, meu amigo pastor, pregador. Estou aqui para te ajudar, para você avançar. Porque aquilo que as denominações lá fora não tem, irmão, nós temos, que é a revelação profética. Os 7 selos faz a diferença. Irmão, quando você não recebe a revelação dos selos, você se denomina, você recebe a marca da besta. E o que tem de pastor dessa mensagem com a marca da besta não é brincadeira. Tem muitos pastores da mensagem, irmão, marcado com a marca da besta. Muitos irmãos marcados com a marca da besta. Você diz, mas irmão Jailson, a marca da besta não é como muitas pessoas pensam por aí, não, irmão. É um chip, não. A marca da besta, o profeta diz que é uma marca espiritual. É denominação, é o sistema. E o que tem de gente boa, irmãos bons, pregadores, pastores, com a marca da besta dentro da mensagem, não é brincadeira. Mas eu continuo com a mesma pergunta. O que é os 7 selos? E aí, irmão? Você sabe o que é os 7 selos? Veja que a revelação dos 7 selos foi algo que foi acrescentado dentro da mensagem do 7º anjo. E a revelação dos selos faz a diferença. Irmão, que os 7 selos não fossem revelados no tempo do profeta, tinha de vir outro profeta. Porque a mensagem do profeta ficaria igual dos outros. Ele mesmo disse. Essa mensagem é a mesma de Lutero, é a mesma de Wesley, é a mesma do Pentecoste, mas foi algo acrescentado nela que foi o quê? A revelação dos 7 selos. Coisa que nenhum dos ministérios mensageiros aconteceu, mas aconteceu no ministério do 7º anjo. Por quê, irmão? Porque tinha de cumprir as escrituras. Olha aqui Apocalipse capítulo 10. É uma escritura, irmão, que muitas pessoas lê, muitos pregadores lê, mas eles não entendem. Verso 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou os profetas seus servos. Tá vendo aí, irmão? É por isso que os selos foram revelados no ministério do 7º anjo para cumprir o que as escrituras vêm falando. Que era no 7º anjo que o mistério de Deus seria cumprido. Cumprido cabalmente. Mas eu continuo perguntando para você. O que é os 7 selos? Você sabe, pastor? Você sabe, pregador da mensagem, o que são os 7 selos? Vamos para a mensagem ao nascer do sol. Mensagem ao nascer do sol. Essa mensagem o profeta pregou no dia 18 de abril de 1965. Parágrafo 202. 202. Da mensagem ao nascer do sol. Aqui, irmão, o profeta explica o que é os 7 selos. Agora, você que decide que você quer crer nisso ou não. Você quer crer no que o profeta disse ou você quer crer no que o seu pastor diz? Isso é com você. Eu estou apenas aqui deixando para você meditar isso e abrir o seu entendimento. 202, da mensagem ao nascer do sol, o profeta William Branham diz: recorde, o poder vivificador, observe bem, o que temos visto nesse dia. E nesse dia, irmão, não é nesse dia agora, mas no dia do 7º anjo. O poder vivificador tem chegado até nós para abrir aos 7 selos. Para aqueles que crê que os 7 selos vai ser revelado no futuro, veja o que ele está dizendo aqui, ó. O poder vivificador tem chegado até nós para abrir
aos 7 selos, chegar até nós, até ele, até o 7º anjo, para cumprir Apocalipse 10:7. Que foi aquilo? Foi acaso a inteligência de um homem? Não. Foi o poder vivificador de Deus. O poder vivificador de Deus nos prediz que isso sucederia. O poder vivificador fez com que o mundo testificasse que isso é a verdade. O anjo do Senhor, esse anjo do Senhor, irmão, é o de Apocalipse 11:15, o qual tenho dito que está nessa coluna de fogo. O poder vivificador permitiu que o mundo testificasse que isso é a verdade. E nisso eles não sabem o que era. Nós, o que estávamos vendo de maneira correta. Ele está falando daquilo que aconteceu em 63, a nuvem. E ele diz: e nós, o que estávamos vendo de maneira correta, vimos que era nosso Senhor. Vê, vocês, foi ele quem abriu esses selos. Essa parte aqui, alguns pastores conseguem ver, porque quando o profeta diz que foi ele que abriu esse selo, está falando da parte natural. Porque quando o selo se abre, sai um cavalo branco. Quando outro se abre, sai um amarelo, sai um vermelho. Quando um se abre, sai um preto. Quando um se abre, sai um amarelo. Quando outro se abre, alma debaixo do altar. E assim vai. Mas aqui ele diz assim, ó: foi ele quem abriu esse selo. Aí ele diz assim: ele é esse selo. Essa é a parte essencial. Essa é a parte importante. Cristo, aí diz assim, ó: porque toda palavra é Cristo, e Cristo é os selos. Aleluia. Então, a diferença da mensagem do profeta, irmão, o que faz a diferença é a vinda de Cristo, é o cumprimento da vinda. E Cristo é os selos. O que for aberto. Então, o que foi a abertura dos 7 selos, foi a palavra de Jesus Cristo. Foi, olha o que ele diz assim, ó: o que foi a abertura. Então, o que foi a abertura dos 7 selos foi a revelação de Jesus Cristo. Os mesmos 7 anjos representam as 7 igrejas. Tudo foi cumprido. Tudo foi cumprido. Nós nem o podemos entender. Foram aqueles que tiraram as fotografias. Mas fomos nós, não fomos nós. Ali está ele, parado. O juiz supremo. O juiz supremo, irmão. Daniel 7 se cumpre aqui também. Mostrando que ele é o alfa e o ômega. O princípio e o fim. Que tremenda identificação. Então, irmão, o que é os 7 selos? Os 7 selos é Cristo. E Cristo vem e também produz. Irmão, com a abertura do selo, muitas coisas que muitos pastores da mensagem jogam lá para o futuro, começou a ser produzido. O arrebatamento começou a ser produzido. O julgamento do trono branco começou a ser produzido. O milênio se introduziu. Meu Deus. Aqui está, irmão. É Cristo. Cristo é o selo. Então aqui, irmão, está. Eu não estou inventando. Eu estou trazendo a mensagem da maneira que ela é. Irmão, o meu propósito aqui não é criticar ninguém. Eu estou aqui para te ajudar. Então, os selos, os 7 selos, irmão. Os 7 selos faz a diferença. É por isso que nós estamos avançando, irmão. Estamos avançando porque nós estamos seguindo o caminho correto. Tá bom, irmão? Que Deus nos ajude. Como eu falei, eu estou aqui com o propósito que eu estou aqui é para te ajudar. Não quero criticar ninguém. Não estou aqui para falar contra a vida pessoal de ninguém, mas sim a questão aqui é doutrinária, tá bom? Que as bênçãos do anjo do pacto, nosso Senhor Jesus Cristo, seja derramado nos vossos corações. No nome do Senhor Jesus. E que, se Deus permitir, domingo, nós estamos de volta aqui para trazer a continuação daquele sermão que nós deixamos. Que já pregamos a primeira parte, vamos continuar. A vinda, o reino e o juízo. Que Deus abençoe
e shalom para todos vocês, no nome do Senhor Jesus.